Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa tarde. Estamos iniciando nossa aula de hoje, aula número 2. Estamos na disciplina Introdução à Torá Oral. Nessa disciplina, nós estamos aprendendo sobre o que é a Torá Oral e a importância que a Torá Oral tem também para as nações do mundo. Como é que a gente vai aprender um pouquinho mais agora, na aula de número 2. Então, hoje a gente vai entrar numa parte muito importante, tá? Porque a parte de hoje, ela é definitiva para nós, para podermos entender qual a conexão que existe entre o papel do povo de Israel, entre o nosso papel, as nações do mundo, e praticamente, qual que é essa relação, como que essa relação ela funciona, tá? É muito importante nós aprendermos isso hoje. Então, hoje, a primeira coisa que nós devemos entender é que o povo de Israel, ele tem uma obrigação muito importante, um dever, uma missão muito importante. Deus deu a Torá oral ao povo judeu para um propósito, primeiramente. Deus deu a Torá oral para qual propósito? Eles devem ser os protetores dessa interpretação verdadeira. Significa isso? Como nós falamos na última aula, nós vimos que o povo de Israel, eles receberam a Torá escrita e oral no Monte Sinai. O que significa eu dizer para você que o povo de Israel recebeu a Torá escrita e oral? Significa eu dizer que o povo de Israel recebeu os mandamentos e os ensinamentos de como cumprir esses mandamentos. Ou seja, a interpretação da Torá. A interpretação da Torá, ela não é uma interpretação seria uma interpretação livre, tá? Ou seja, uma interpretação que toda e qualquer pessoa pode chegar ao analisar um texto e um contexto. Não. A interpretação da Torá, ela é uma interpretação fixa. O povo de Israel recebeu essa mensagem, essa interpretação, a forma de entender os mandamentos, a forma de entender aquelas instruções, esses ensinamentos, dentro de quê? Dentro das 4 formas de interpretação recebidas, as 4 chaves de interpretação. Como são essas chaves? Vamos lá. Nós sabemos que a Torá, ela se classifica em 4 formas de interpretações clássicas. Entre elas, existe a Peshat, que é a primeira, que é a forma literal do texto. As pessoas, geralmente, quando a gente fala de forma literal, as pessoas tendem a minimizar isso. Na verdade, a forma literal é a forma gramatical correta, a forma da leitura e do entendimento de acordo com a exegese do texto. Só para nós podermos entender. Essa forma não é qualquer forma, não é uma forma muito simples. Essa é o tipo de interpretação que se tem, por exemplo, nos comentaristas, nos explicadores da Torá, como, por exemplo, o Rashi, como, por exemplo, o Onkelos, como, por exemplo, o Yonatan, como, por exemplo, o Rabi Eliezer. Você tem formas de interpretações que o Ibn Ezra, por exemplo, né, com que esses explicadores eles trouxeram a forma correta de se entender a gramática, aquilo que está no texto ali, para a gente não poder entender de forma equivocada, para não podermos entender como algo sendo ou criar uma margem para erro. Então, a gente tem que entender de acordo com o que os explicadores eles trouxeram para nós. Essa é a primeira parte que se tem. E, em segundo lugar, nós temos uma outra forma de interpretação também, o povo judeu, aliás, que tem uma outra forma de interpretação, nós chamamos essa forma de Remes. O Remes, ele vai mais profundo, tá? Ele vai fazer certas comparações textuais, ela vai relacionar textos com outros textos, e através dessa chave, você vai descobrir como cumprir alguma coisa. De que forma cumprir, o como ali cumprir. Aquilo que o Remes vai trazer. Basicamente, quando você pega o conteúdo da Alahá, você pega um Remes. Você pega a Alahá ali, você pega aquilo que a Alahá está ensinando de como cumprir aquele mandamento da forma correta, o que vem daquela maneira, o que acontece se não cumprir aquele mandamento. Então, isso daí, você tem um Remes. Em terceiro lugar, você tem o outro nível de interpretação,
que nós chamamos esse nível de quê? Chamamos esse nível de interpretação de Drash, que é, popularmente, o pessoal conhece aí como Midrash, né? Quando a gente pega Midrash, geralmente as pessoas tendem a fazer o quê? As pessoas tendem a não receber isso como algo muito literal, né? Na verdade. Sim, o Midrash, ele, algumas vezes, ele não tem algo muito literal. Outras vezes, sim, tá? Essa é a diferença do Drash. Ele sempre vai entrar ali entre o meio do literal e do comparativo. Você vai ter muito ali isso, né? Agora, geralmente as pessoas conhecem alguns níveis do Drash, os níveis do Drash que as pessoas conhecem, não é praticamente a conexão do Midrash mesmo, tá? O Midrash de verdade é o Midrash Rabbah, por exemplo, o Midrash da Beliezer, por exemplo. Você vai encontrar, é claro, os Midrash Tanhumá. Esses são o Midrash clássico mesmo. As pessoas têm contatos com outros Midrash de um nível de compreensão menor mesmo, entendeu? Elas têm menores, não no sentido clássico em geral. Alguns sim, algumas pessoas têm. Então, a gente tem aí 3 níveis que nós falamos, e temos o 4º nível, que é o Sod, que é aquele nível mais elevado de interpretação que nós conhecemos aí como Kabbalah. O que é a Kabbalah, afinal de contas? O pessoal fala, o que é a Kabbalah? Kabbalah é o seguinte, Kabbalah, ela é nada mais, nada menos que a interpretação mais elevada da Torá. Ela é a interpretação mais elevada que você tem de Torá. Ou seja, você tem um nível ali daquilo que está oculto e aquilo é trazido do oculto para o revelado. Então, esse é o sentido, por isso que é o sentido de Kabbalah, né? É revelar algo, né? É praticamente, Kabbalah é isso. Então, são os 4 níveis de interpretação. Esses 4 níveis, eles estão hoje redigidos em muitos livros da Torá oral. Você tem muitos livros hoje. Você tem o Talmud, a Mishnah, Guimará. Você tem, por exemplo, os tratados de Alahá, o Sefer HaMitzvot do Rambam, por exemplo, o Mishneh Torah também. Você tem outros tratados, né? Como o Ishbihai, por exemplo, e por aí vai. Você tem vários tratados. O Shulchan Aruch, por exemplo, o Shulchan Aruch Harav. Aí você tem no nível de Kabbalah, você tem o quê? Você tem a mensagem também da Hassidut, que é a essência da essência da essência mesmo. E, no geral, você tem a Yotânia, você tem o Zohar Kadosh, você tem o Bahir, e por aí, se a gente for falar de livro, é muito livro, né? Na verdade. E você tem os comentaristas, os comentários do Urash. O Urash comentou todo o Taná inteiro, os 24 livros completos do Taná, ele não deixou nada sem comentar, ele comentou tudinho. Então, você tem toda essa interpretação hoje para se entender o texto de uma forma que seja uma forma correta. Essa é a forma correta, uma chave de compreensão que o povo judeu recebeu. Tá? Eles receberam a chave. É muito importante a gente notar isso. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que dirá aos filhos de Israel. Então, o povo de Israel recebeu essa missão importante, a missão de ser um reino de sacerdotes, a missão de ser uma nação santa. Lembre-se, uma coisa muito importante, ser um reino dos sacerdotes não significa só o papel dos dos levitas, mas significa o papel que cada judeu tem para com o mundo inteiro, tá? Eles são a liderança para o mundo inteiro, cada judeu é um líder. Então, é muito importante entender isso. Eles receberam a maneira de se interpretar a Torá, eles têm essa missão, tá? De compartilhar isso quando nós nos achegamos até ele. E eles fazem isso quando nos achegamos até ele, da forma correta. Vamos, então, ver mais um pouquinho, porque eles são as testemunhas de Hashem. Essa é a segunda razão, porque eles receberam a Torá escrita e a Torá oral. A segunda razão é porque eles são as testemunhas de Hashem. Isaías 43, 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Eterno. Então, daqui a gente aprende que quem é testemunha de Hashem? É eu? É você? Não, testemunha de Hashem é o povo judeu. Eles ganharam esse nome, eles ganharam esse papel, eles ganharam essa função. Não foi eu e você que ganhou, não. Quem ganhou esse papel foi o povo judeu. A gente não pode querer tomar uma coisa que é do povo judeu.
A gente tem que ter esse entendimento. Cada um tem aquilo de Hashem, que Hashem dá. Eles têm esse papel, então. O papel de serem os embaixadores de Hashem nesse mundo. Aqueles que representam a divindade neste mundo. Aqueles que têm o papel, tá? Os papel de passar o monoteísmo para este mundo. Então, é eles que têm esse papel. Então, vamos ver também como que nós devemos, com quem que nós devemos aprender isso. Com quem que eu devo aprender? Será que eu devo aprender com um pastor? Será que eu devo aprender com um padre? Com um pai de santo? Será que eu devo aprender com um médium? Será que eu devo aprender com um frei? Ou então com um monge? E por aí vai. Com quem, afinal de contas, que eu tenho que aprender sobre o Torá? Com quem que eu tenho que aprender sobre as minhas 7 leis, como praticá-la? Com quem que eu aprendo isso? Com o povo judeu. Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Veja aí fala judeu, no singular, tá? Aí as pessoas podem pensar que está falando de um ser humano só que depois o texto fala convosco, plural. Estamos falando aí de um povo, o povo judeu, que é chamado muitas vezes no singular de servo, né? Muitas vezes chama de meu servo, mas depois sempre o próprio texto ele coloca no plural para nós entendermos que está falando de um povo. Então aqui, o povo judeu, eles são aqueles que têm a missão de ser o doulos da humanidade, ou seja, ser aqueles que têm o papel de ser os professores da humanidade. Eles têm o papel de ser, nós temos o papel de que aprender com eles. Nós temos o papel de aprender com eles. Nós podemos também aprender com um não-judeu? Também podemos. Quando esse não-judeu está conectado a um judeu. Quando, por exemplo, você tem um judeu e, de repente, você tem um não-judeu. Você tem um Benoa, né, que o Rav Yaakov usa, por exemplo, os emissários Beninoa, né? Os emissários Beninoa, alguns outros segmentos usam os embaixadores Beninoa, e por aí vai. Tem os líderes, os diretores Beninoa também, em alguns lugares usam mais a palavra diretores, em alguns outros lugares do mundo eu já vi isso. Por exemplo, nos países da América Latina, eles costumam falar mais diretor tal, né? Só que aqui você vê o quê? A partir de um momento que alguém aprendeu com esse judeu, e permanece fiel a esse conteúdo que ele aprendeu. Ele segue esse ensino, ele está alinhado com esse pensamento, tá? Esse rabino, esse judeu. Então, ele pode também transmitir isso para os seus companheiros, seus amigos Beninoa. Então, nós podemos também aprender e transmitir também. É algo que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Mas é preciso, primeiro, esse estar conectado à fonte. Se não estiver conectado à fonte, tá? Aí tem um cuidado. Então, sempre você pergunta, quem é o seu rabino? O que você está? Né? Meu rabino é tal. Ele tá, o seu rabino é de qual segmento? Meu rabino é do segmento tal. Aonde é a sinagoga? Então, tem sempre, deixa bem claro que tem que ter esse conjunto de detalhes, né? Esse conjunto de detalhes. Pode ser, não estou falando especificamente que seja o mesmo rabino que o meu. Pode ser o rabino Yaakov, pode ser o rabino do Orleans, pode ser o rabino Michel Tabatinique, né? Pode ser o rabino Meir Rosenberg, também no Rio de Janeiro. Você tem o rabino Meir Rosenberg. Então, pode ser qualquer outro rabino. Pode ser esse que eu estou falando, mas tem que ser um rabino, realmente um rabino sério, igual esse que eu falei aqui. Esses que eu falei, os nomes desses que eu falei, são rabinos realmente sérios, tá? São rabinos realmente, rabinos fidedignos e que levam a sério esse papel aí da responsabilidade da transmissão do povo judeu para as nações. Isso é muito importante. Então, essa é a chave. Nós temos que aprender na fonte correta. Bem, para a gente poder entender isso, vamos falar um pouquinho sobre o detalhe aqui com vocês. Olha só, gente. Como é que eu vou comparar, por exemplo, esse aprendizado aqui? Vamos comparar aqui. Vou contar uma história para vocês. Um certo dia, tinha um certo senhor que era
vendedor de pedras preciosas, um viajante. Ele viajava por muitos lugares para vender e comercializar pedras preciosas. Ele estava portando uma maleta cheia de diamantes. Cheia de diamantes. A maleta dele, uma maleta estava bem fechadinha, né? Direitinho, com segredo ali da maleta, direitinho. Ele chegou numa hospedagem, num hotel, e ali na recepção, ele falou, olha, alguém poderia tomar conta dessa maleta para mim? Porque eu vou no toalete e já volto. E ele confiou no funcionário que disse, olha, eu tomo conta para você. O funcionário foi lá e falou que tomava conta direitinho. Então, essa pessoa, né, esse viajante, esse comerciante de pedras preciosas, ele foi no toalete. E acabou demorando um pouquinho mais no toalete. E ao demorar esse pouquinho mais nesse toalete, o que aconteceu? Quando ele saiu do toalete, ele perguntou, cadê aquele rapaz que estava aqui? Eu deixei uma maleta com ele. O rapaz tinha sumido. Sumiu o recepcionista. Então ligou para a gerência, falou com a gerência do hotel, falou, olha, tem um rapaz, moreno, cabelo preto, e ele está com uma maleta do senhor tal, 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 quem, por favor, vir ele, pede para ele retornar à recepção. E nada. Subia elevador, descia elevador, ia em quarto por quarto, procurando e nada. Sumiu. Sumiu, rapaz. Hotel grande, muito grande, famoso. E, de repente, esse hotel também tinha um jardim muito bonito, sabe? E esse senhor, então, resolveu andar um pouquinho para o hotel para esfriar um pouquinho a cabeça. Quando ele está andando, ele encontra o recepcionista, esse rapaz, bem escondidinho no jardim, tentando abrir a maleta. E abre, tenta abrir, sacode daqui, bate em cima, bate embaixo, e nada destranca a maleta. Está ali bem fechadinha. Aí o dono da maleta falou, essa maleta é minha, por favor, me devolve. Então, o rapaz, o recepcionista, ele falou, não, é minha, eu achei, ela é minha, ela não é sua. Eu achei, agora está comigo, agora é minha. O dono da maleta desafiou ele. Tá, se essa maleta é sua, você vai digitar o segredo dela aí e vai conseguir abri-la. Quem digitar o segredo, essa maleta é dele. O rapaz, o recepcionista, digitou e nada abria a maleta. O dono da maleta só foi pegar, digitou ali a numeração correta, abriu a maleta ali, e o rapaz foi denunciado por causa disso e foi preso. Por quê? Porque tentou surrupiar a maleta. Então, por conta disso, ele teve que responder diante da lei sobre isso. Bem, é mais ou menos assim, gente. É mais ou menos assim na nossa vida. Nós somos as pessoas que desejam muita maleta, né? Os povos, as nações do mundo desejam muita maleta. Algumas dessas pessoas dos povos do mundo desejam tanto a maleta que querem roubar a maleta do povo judeu. A maleta é a Torá escrita. E os diamantes são a Torá oral, aquilo que está ali dentro. Então, geralmente, as pessoas querem roubar a maleta e ficar para ele e só pega o superficial, porque não consegue abrir a maleta. Não sabe o segredo, não sabe decodificar. O que decodifica a Torá é a Torá oral. Então, por conta disso, nunca conseguem ir muito profundo nessa maleta. Agora, se nós nos achegarmos ao povo judeu e pedir para eles compartilhar um pouco com a gente esse diamante que eles têm, eles vão pegar um diamantezinho e compartilhar com a gente. 2 diamantezinhos e compartilhar com a gente. É melhor receber pouquinho em pouquinho, e receber pouquinho em pouquinho, aprendendo pouquinho em pouquinho, do que, de repente, tentar pegar aquilo que não é nosso e falar, olha, a Torá é minha, sendo que a Torá foi dada ao povo de Israel. Então, essa foi o porquê o povo judeu recebeu uma Torá escrita e oral. Para que esse segredo esteja com o povo de Israel e as nações do mundo que desejam aprender sobre como cumprir sua missão se acheguem ao povo de Israel e eles estarão prontos para nos atender e compartilhar conosco esse tipo de conhecimento. Então, esse é o segredo da maleta. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje.
Eu vou agora pedir para você que tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí no nosso chat, pode deixar a pergunta aí no nosso chat, tanto no lado inferior como à direita do nosso chat, é só digitar aí, eu vou estar lendo e respondendo, tudo bem?
Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Daqui a pouquinho estarei postando para vocês a atividade semanal dessa semana. A atividade que eu postar hoje, vocês podem me entregar só na próxima segunda, tá bom? Na próxima segunda, entraremos, então, na aula número 3. E vamos aprender como que a Torá oral ela chegou até hoje. Como que foi esse ciclo de transmissão. Vamos falar sobre isso na próxima aula. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Shalom, shalom a todos.